Eu quis trazer para vocês uma parte específica desse momento do tratamento oncológico para muitas pessoas, porque a gente ainda tem, enquanto sociedade, um tabu muito grande com o desenrolar do câncer e os seus processos de cuidado, até o final, né, digamos assim. E aí, quando a gente vai olhar para a nossa prática, para o que a gente encontra na nossa vivência hospitalar, é um pouco assustador. Do ponto de vista da pessoa, o câncer avançado, ele pode significar que essa pessoa já tem uma doença, uma dificuldade grande de ser curada, provavelmente não será curada. De uma pessoa que já fez um tratamento, isso quer dizer que a doença está avançando, que está alcançando outros órgãos, que está se espalhando naquele corpo, né? E que essa doença tem metástase, que é justamente esses outros lugares do corpo que se tornam adoecidos por causa do câncer. Então a pessoa tem um câncer de mama e depois esse câncer se espalha para os ossos, se espalha para o cérebro, se espalha para o fígado, enfim. Né? E esse é o conceito da metástase. Só que olha como isso é complicado. A gente está no meio de uma discussão que trata as pessoas, e as mulheres em especial, como guerreiras, como vencedoras, como lutadoras. Justamente a pergunta que a gente fica é o que a gente vai fazer com essas pessoas? O que nós vamos fazer com essas mulheres que estão hoje recebendo um diagnóstico de câncer de mama já com uma metástase? Já tem uma metástase nos ossos ou no pulmão, enfim. Ou então mesmo com mulheres que fizeram todo um tratamento, vários anos de tratamento, quimioterapia, radioterapia, cirurgia, fizeram tudo e ainda assim, lá na frente, recebe a notícia de que a doença voltou e muitas vezes voltou indo para outros lugares, voltou com metástase. Aí fica essa pergunta pra gente: como é que a gente vai tratar essas pessoas, né? Que qualidade de vida a gente vai propor para essas pessoas? Como durante muito tempo a gente teve esse raciocínio na medicina de que os tratamentos tinham que ser curativos, a gente tinha que vencer a doença, não vencer a doença era um fracasso, morrer era um fracasso. Durante muito tempo a gente teve muita dificuldade justamente de oferecer algum tipo de cuidado a essas pessoas. Essas mulheres com câncer de mama, com câncer de intestino, com câncer ginecológico, com câncer de pele, que não tinham mais uma proposta dita curativa, ficavam ali recebendo nada ou alguma coisa mais pontual. Né? E aí, por volta dos anos 70, uma médica, enfermeira e assistente social chamada Cicely Saunders fundou um movimento na Inglaterra que hoje em dia a gente conhece como o movimento dos cuidados paliativos. E ela foi uma mulher, né, acho que é importante trazer a figura dela também por isso, que trouxe pra gente o quanto era importante a gente olhar para esses pacientes que não teriam cura, mas que eles mereciam algum tipo de tratamento, eles mereciam não sentir dor, mereciam não ficar desconfortáveis, mereciam estar perto da família, mereciam ter todo esse suporte da equipe de saúde. Então, justamente, a gente vai encontrar o conceito dos cuidados paliativos. Né? No Brasil, esse movimento vem crescendo nos últimos 20 anos, principalmente do final dos anos 90 para cá, né? Mas, a nível de legislação, a gente só foi ter uma definição de fato do que seria e como a gente deveria organizar e tudo mais em 2018. Hoje, inclusive, 5 anos depois, existe um processo entre os profissionais de saúde que trabalham ativamente nos cuidados paliativos de trazer essa discussão para a sociedade, para cobrar que essas coisas sejam funcionais, né, sejam efetivas. E aí, justamente pensando no que a Marina falou com relação à prevenção e à promoção na atenção básica, durante a pandemia a gente também viu uma redução muito drástica da capacidade dessas pessoas receberem esse acesso básico, esse acesso primário, fazer o exame do preventivo, conseguir fazer a mamografia. Então, tudo isso repercute na forma como a gente trata hoje. Né? É que a gente consiga pensar que as pessoas que estão vivendo essa doença mais avançada, esse câncer com metástase e tudo mais, continuam sendo pessoas. Essas mulheres continuam sendo mulheres. Né? E aí, trazendo pessoas mesmo para a gente discutir, né? No primeiro slide eu trouxe a imagem de algumas mulheres que tiveram doença oncológica, algumas faleceram, outras não, né? Que foi a Ana Maria Braga, né? Que continua entre nós, mas ela já teve acho que uns 3 tipos diferentes de doença, e a todo momento ela conseguiu mostrar o quanto conviver com a doença pode não ser fácil, mas não é uma coisa impossível.
A Glória Maria, que faleceu recentemente, e que também tinha toda uma forma de encarar a própria vida e de poder colocar isso como eu sou muito mais importante do que a minha doença, digamos assim, né? Uma pessoa que trouxe isso pra gente. E nessa foto agora temos duas pessoas em específico que fizeram muita diferença na própria visão do que são os cuidados paliativos, né? Que são as amigas Renata e Ana Michele. A Renata faleceu em 2018 e a Ana Michele faleceu esse ano, em janeiro, né? E foram pessoas que passaram uma mensagem, né, para a sociedade muito diferente do que a gente tinha dos pacientes oncológicos paliativos. Porque elas mesmas questionavam, né, como é que era viver com isso, como é viver com isso quando as pessoas tratam que o câncer é um sofrimento, né? E aí elas colocam, não precisa ser só um sofrimento, eu posso ter a minha vida. Então, elas traziam dados da vida delas e formas como elas enxergavam e o que elas foram aprendendo com a doença e com as coisas que foram acontecendo, sem se tornar nem muito fofinho, nem muito dramático, né? Elas queriam ser elas mesmas, o discurso sempre foi esse. Né? Então, algumas das falas até da Ana Michele, como por exemplo, eu estou vencendo o câncer todos os dias em que eu me levanto da cama. Então, é poder entender que existe um movimento de potência e de vida nessas mulheres com câncer avançado também. Né? Não é só a mulher que está levantando todo dia para fazer a quimioterapia, que é uma mulher vencedora, guerreira e tudo mais. Né? E, independente disso, é poder pensar, né, que são pessoas que precisam de um tipo de assistência também, né? A gente precisa olhar com cuidado para isso. Né? E a própria Ana Michele também fala, né, que cuidado paliativo não é sobre morrer, é sobre como eu quero viver até lá. Então, é poder desmistificar também aquela ideia de que agora que entrou no cuidado paliativo não vai fazer mais nada, tá acabando, essa coisa toda que a gente ainda tem muito. Né? E acho que de todas as coisas que elas passaram mais mensagem, a principal era essa: eu não sou invisível. Né? Eu sou uma pessoa com câncer, com uma doença avançada, com metástase, e eu quero viver, eu quero realizar os meus sonhos, eu quero construir as coisas que eu acho importante. E no caso da Ana Michele, ela ainda conseguiu fazer um processo de divulgação, né, dos cuidados paliativos, desse processo no paciente oncológico, que muitas outras pessoas não conseguiram. Né? Então, enquanto paciente, poder dar essa voz, trazer essa voz dos pacientes para as discussões no cuidado paliativo, estar no meio de profissionais de saúde, falar como é a experiência dela, de paciente, também foi, acho que um dos grandes legados que ela deixou pra gente, né? Então, eu sempre faço questão de trazer a história dela, da Renata. E acho que é isso, né? Entender que não é porque a gente está diante de uma doença com muitos percalços e com tratamentos muito invasivos e com realmente processos que são delicados e difíceis, que as pessoas deixam de ser elas mesmas. A gente precisa estar o tempo todo recuperando essas pessoas, né? Dentro desse mar de coisas e informações que elas recebem. Né? Às vezes o paciente deixa de ter um nome para ser o paciente. E aí é justamente poder pensar, quem é essa mulher? Né? O que ela quer? Como ela está vivendo isso? E poder pensar nos recursos que a gente consegue oferecer, né? Seja um grupo, seja individual, seja alguma coisa até fora do ambiente hospitalar. Enfim, todas as estratégias que a gente pode pensar para ajudar essas mulheres a conviverem com essa doença, que não é fácil, mas também não precisa ser uma guerra. Acho que é isso.